Agora, com entrevista importante, nós recebemos Abraão Neto, CEO da AmCham, Câmara Americana de Comércio, para o Brasil. Lembrando, além de atualmente ser CEO, Abraão Neto foi secretário de Comércio Exterior em 2017, quando foram adotadas medidas protecionistas no primeiro governo de Donald Trump. Então, é bem importante ouvi-lo. Abraão, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Vou começar justamente fazendo esses paralelos com o que foi vivido lá em 2017, no primeiro mandato de Donald Trump. Quais são as diferenças percebidas agora com esta investigação do USTR e com esta proposta de tarifaço de 25% anunciada na madrugada de hoje, que veio a público entre ontem e hoje? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Prazer participar dessa conversa. Acho que o mundo mudou muito nesses quase 10 anos entre 2017 e hoje. Obviamente, a política comercial americana ainda com uma ênfase muito grande no lado doméstico, desenvolvimento da produção industrial americana, só que talvez com um uso mais intensivo de instrumentos comerciais. Naquela época, os principais instrumentos eram de segurança nacional, 232, que ainda está em vigor até hoje, né, em relação a produtos do setor siderúrgico, e atualmente com um leque mais amplo de utilização de mecanismos comerciais. Aí aqui o nosso telespectador vai ficar perdido se a gente começar a falar em seção 301, 122, 232, tem aí uma tabuada, uma aula de matemática pela frente, mas mostra que tem um cardápio mais variado. Mas talvez essa pergunta seja interessante, porque ela mostra que algumas das medidas que foram tomadas lá atrás seguem em vigor até hoje. O caso da 232 no aço, que daqui a um ano completam 10 anos de existência. Eu acho que isso fala muito da preocupação que existe hoje no setor empresarial em relação a essa investigação 301 sobre o Brasil, porque medidas que podem ser aplicadas no âmbito dessa investigação têm uma tendência de perdurar no tempo, o que, obviamente, do ponto de vista das relações comerciais bilaterais, é uma notícia não muito positiva. Abraão, boa tarde, um prazer te receber aqui no 360. Vamos falar sobre a decisão, descer aqui um pouco no detalhe, desses setores, né? Eu sei que ainda está um pouco nebuloso, mas se de fato Donald Trump der aval e acatar as recomendações da USTR, quais setores você avalia que vão mais sofrer com 25% de tarifa? Tanto aqui como também para os Estados Unidos, para a população americana. Débora, primeiro acho que é importante destacar que essa não é uma decisão final, né? É um relatório preliminar que traz uma proposta de medidas em relação ao Brasil e que destaca de maneira muito clara que existe uma via de negociações ainda em aberto, né? O USTR, o Greer, né, que está à frente do órgão de negociação comercial dos Estados Unidos, fala textualmente que houve reuniões construtivas entre os dois presidentes, que nas últimas semanas houve uma aceleração das negociações entre os dois países e que existe ainda até o dia 15 de julho, portanto, daqui a um mês e meio, a possibilidade de se construir uma solução para as propostas de tarifas que foram apresentadas, de maneira que elas não entrassem em vigor. Eu acho que esse é o ponto principal da perspectiva empresarial, o que pode, o que precisa ser feito entre os dois governos para que essas tarifas não entrem em vigor, né? A proposta de tarifas de 25%, um cálculo preliminar da AmCham, ela alcançaria aí um pouco mais de um terço das exportações brasileiras e alcançaria diversos setores, desde o setor industrial, né, que tem nos Estados Unidos o principal mercado de exportação, máquinas, equipamentos, tratores, equipamentos importantes para a construção, mas também produtos da área de construção civil, granitos, produtos da área
agropecuária, como açúcar, gorduras animais. Tem uma amplitude muito grande de produtos que seriam afetados. Mas o nosso foco nesse momento está muito no que é ainda possível ser feito e na nossa avaliação que existe ainda uma janela importante de negociações que precisa ser aproveitada pelos dois governos. Ô Yuri, se você me permite só, sabe que, Abrão, que conversando com integrantes do governo, eles dizem o seguinte, que dia 15 de julho termina, é concluída ali a investigação e pode se tomar uma decisão, mas eles ainda disseram que, olha, não necessariamente, mesmo que Donald Trump precisa obrigatoriamente impor no dia 15 de julho. Ele pode até deixar para impor as tarifas ou não depois desse prazo. Não necessariamente é um prazo para a conclusão, claro, da investigação, mas também que poderia deixar para outro momento, até adiar de acordo com as negociações. Aí você comentou, né, do dia 15 de julho, eu me lembrei dessa apuração também, só para a gente ir complementando. Perfeito, Débora, mas é importante, eu acho que até o 15 de julho, na nossa avaliação, é preciso que se tenha avanços significativos que demonstrem que há um acordo possível, provável, factível entre os dois governos. Se isso não tiver no horizonte, eu acho que certamente esse prazo do 15 de julho vai ser um prazo que dá o encaminhamento da proposta tarifária dos americanos. Pois é, Abrão, eu queria perguntar, naquele ponto que você estava colocando, da discussão dos dois governos. Agora, o setor privado, o que é possível ainda ser feito pelas empresas, pelos mais variados grupos, né, e representações dos setores econômicos que podem ser afetados? Lá no tarifaço ano passado a gente viu uma atuação muito proativa do setor privado. Desta vez ainda é possível também que o setor privado ajude nessas negociações? Essa atuação, Yuri, tem sido contínua, né? O setor empresarial, em sua grande parte, e entidades representativas como a AmCham têm se articulado de maneira frequente com o governo brasileiro, com o governo americano, coordenando a atuação de uma forma mais integrada do próprio setor empresarial para transmitir qual é a mensagem que se deseja, no nosso caso, uma mensagem de composição, de negociação pela via diplomática e de não aplicação de medidas que afetariam o comércio e os investimentos entre esses dois parceiros muito importantes. Isso vai continuar tanto no âmbito da negociação, tanto no âmbito da investigação da seção 301, que tem ainda algumas etapas pela frente, tem um período agora de 30 dias para apresentação de comentários sobre a proposta de medidas apresentada agora pelos americanos e também uma audiência pública no início de julho, mas talvez mais importante do que isso, a interlocução com os dois governos, né? Agora, tem uma parte que cabe ao setor empresarial deixar claro o seu desejo, que entende que é importante para o aprofundamento das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, e tem uma parte que é insubstituível, que é a dos governos, né, das negociações formais que acontecem entre governos. A Débora tem feito aí uma apuração de muita qualidade, estava acompanhando aqui no início o comentário sobre a proposta que foi apresentada pelo governo brasileiro na semana passada e que certamente contribuiu para essa indicação que eu mencionava agora há pouco, do próprio governo americano, indicando que as portas seguem abertas e que há ainda espaço para se negociar. Muito bem, nós conversamos com Abrão Neto, CEO da AmCham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Um prazer, espero que você volte em outras oportunidades também. Sempre um prazer conversar contigo. À disposição. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Yuri.